Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostoso é estar na presença de Deus e entregar o nosso louvor de adoração a Ele, porque Ele se agrada quando nós entregamos o nosso louvor de todo o coração. Num culto abençoado que estamos, é glorioso quando nós reunimos e abrimos o nosso coração para adorar ao Senhor. É gostoso, a nossa alma se alegra, o nosso espírito vivifica na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar trazendo uma palavra nesta noite, com o tema Cidadão dos Céus, a nova mente. Aleluia! Que todos nós possamos estar na presença do Senhor, buscando ter a mente de Cristo. Aleluia! Cidadão dos céus, ter a mente de Cristo, a nova mente. Aleluia! A igreja pode se assentar. Vamos estar meditando alguns minutos neste tema tão maravilhoso, que faz nos refletir sobre a eternidade. Aleluia! Obrigado, varão. A igreja do Senhor é um povo muito grande. O mundo acha e diz que somos pequenos, mas somos muito grandes. Aleluia! E o Senhor, Ele aguarda o momento certo, como o noivo aguarda a sua noiva para o casamento. O Senhor aguarda a sua igreja para que, no momento certo, a sua igreja possa estar com Ele nos céus. Aleluia! Por isso, muitas das vezes, em meio a tantas dificuldades, desilusões deste mundo, mesmo com nós, sabendo que somos cidadãos dos céus, às vezes esquecemos que esta vida aqui é muito passageira, é muito rápida. E nós, como igreja do Senhor, precisamos procurar cada dia mais conhecer a Cristo e ter a mente de Cristo. Aleluia! Cidadão dos céus. Grava isso em seu coração. Não deixe que as coisas, o mundo que nos pressiona e nos bombardeia diariamente, tire este título de nós, você. Às vezes as circunstâncias são tão complicadas que você esquece que é um cidadão dos céus. Aleluia! Muitas pessoas às vezes se empolgam por viver em áreas, em bairros, em cidades, em países, em lugares em que são destacados na sociedade. Mas não esqueça, não importa onde tu vives aqui, você e eu somos cidadãos dos céus. Aleluia! Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Já dá para passar o primeiro slide. Em 1 Coríntios 2,16 está lá. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Aleluia. É tão profundo este versículo, porque muitas das vezes nos colocamos tão distante de entender Deus. Por mais que nós procuramos cada dia se aprofundar mais nas coisas de Deus, mas a nossa natureza humana é tão aquém da natureza divina, que não é possível nós ter uma plenitude no entendimento das coisas de Deus, literalmente. Por isso nós precisamos, como igreja do Senhor, como cidadão dos céus, que caminhando cada dia em direção dele, para estar com ele, precisamos ter, como esse versículo que lemos, a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, nós precisamos buscá-lo cada dia mais na sua palavra e saber qual é o propósito, a vontade que o Senhor tem para nossas vidas. Um cristão com o conhecimento aprofundado nas coisas de Deus, ele é muito mais forte na guerra que temos travado aí todos os dias. Amém? Muitas das vezes somos atingidos nesta guerra que enfrentamos todos os dias, alguns mais, alguns menos, porque às vezes nós não temos o conhecimento suficiente das coisas de Deus para nós enfrentarmos o inimigo. Então, a palavra nos traz essa questão de que a humanidade, a nossa natureza humana, não tem condição de conhecer a mente de Cristo, a ponto de instruí-lo. É isso que a Bíblia nos traz aqui. Porém, nós temos a condição de ter a mente de Cristo para ser instruído por Ele. Aleluia! Porque o propósito de Deus para com seus filhos, para com a sua igreja, é instruí-lo nós a cada dia. O prazer de Deus é que nós tenhamos um conhecimento dEle, o suficiente para vivermos uma vida para agradá-lo. Uma plenitude de vida. Eu costumo dizer que quando o Senhor diz que em Cristo nós teríamos vida, e vida com abundância, é plenitude de vida. É ao nível que nós podemos estar em um mundo tribuloso como vivemos, mas em um mundo tribuloso, mas com paz no coração. Quando nós temos esse conhecimento de Deus, temos a mente de Cristo, nós vamos ter condição de, mesmo em situações tão difíceis, que muitas das vezes nos abate, e essa natureza humana chega a ficar em pontos, muitas das vezes, questionando a vida. Mas, quando nós temos este conhecimento de Deus, o projeto de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, e o quanto Ele nos ama, como nós ouvimos esse louvor agora, nós vamos ter a fé suficiente para saber que aquele momento é apenas momento. A vitória está logo ali.
E cada circunstância que passamos é um degrau que Deus colocou no nosso caminho para crescermos um pouquinho mais. Aleluia! Aleluia! Porque a nossa vida aqui, irmãos, é evolutiva na presença de Deus. Não é assim, irmãos? Pode perguntar para todos os irmãos aí que têm, às vezes, mais anos de fé do que você tem, do que eu tenho. Cada dia o crente cresce um pouquinho mais. Então, a cada circunstância que nos sobrevém, é para nos elevar mais na presença de Deus. E é buscando ter a mente de Cristo, conhecendo e se aprofundando nele, é que nós vamos evoluindo espiritualmente. Nós vamos ficando mais sábios na presença de Deus. A sabedoria divina em nós é tremendo, irmãos. Porque quanto mais sábio da sabedoria de Deus que nós estivermos, mais humilde humanamente nós somos. Porém, muito mais sábias as decisões nós tomaremos. Então, as consequências de todas as atividades que nós tivermos serão sempre mais direcionadas à vitória, porque nós damos passos mais firmes. E alguns pontos, irmãos, sobre esse primeiro tema, há se destacar que aquilo que nós temos nas nossas mentes, nós viveremos em nossa vida. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você tem o conhecimento, dá guia às tuas decisões. E isso é em todas as áreas, tanto na área profissional quanto na área espiritual. Não é assim? Então, tudo que você tem na mente, todo o conhecimento que você adquiriu, tanto no trabalho, na família, com os amigos, é as tuas decisões, é os seus passos, é o seu caminho. Porque a necessidade de nós se aprofundar em Deus e ter a mente de Cristo cada vez mais completa em nossa vida. Porque, olhando para o lado profissional, a nossa vida aqui é passageira. A gente desenrasca, né? A gente se safa, né? Uns trabalham mais sofrido do que o outro, um tem mais remuneração do que o outro, mas vai. Espiritualmente, irmãos, nós não podemos vacilar. Eu costumo dizer que o cristão, aquele que tem o conhecimento, que conheceu Jesus, não importa se tem um dia de caminhada, ou tem um ano, ou se tem 10 anos, ou se tem 50 anos de vida de fé. É tão sério esta caminhada que nós não podemos ter a dúvida de estar com Ele. O cristão não pode ter dúvida, irmãos, né? Quando nós temos dúvida, é sinal que alguma coisa não está bem. Nós precisamos ter certeza de salvação hoje, agora, né? Se às vezes você tem pensamento, olha, mês que vem, o ano que vem, a semana que vem, eu vou me preparar para estar pronto. Não, irmãos, isso é errado. O dia de amanhã não pertence a nós, é hoje. E esse aprofundamento na mente de Cristo para conhecer a Cristo é para hoje, porque as consequências das nossas decisões podem nos fazer ter uma vida mais plena ali na frente ou mais dificultosa. Os irmãos entendem? Todos os atos que nós praticamos, tanto bens quanto mal, têm consequência. E uma coisa gloriosa é que Deus nos ama tão profundamente, a ponto de entregar o seu Filho na cruz do Calvário,
para entregar a sua vida, para pagar o meu e o teu pecado. Isso é amor. E por mais que nós erramos nesta caminhada, Ele nos perdoa se arrependermos de todo o coração, mas existem consequências. E essas consequências podem fazer essa vida plena que Jesus promete já. Quando aceitamos a Cristo, nós começamos a viver o reino. O reino de Deus vai ser completo na eternidade. Porém, nós já começamos a caminhar no reino. Nós somos cidadãos dos céus. Nós já estamos participando do reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Porém, não é pleno, né? Mas esta caminhada que nós podemos ter, com uma vida mais plena, depende da nossa atitude. E muitas das vezes nós erramos, tomamos decisões mais, digamos, pendente à carne do que por o Espírito, porque às vezes nós não temos a mente de Cristo. Precisamos buscar isso cada dia mais. Outro ponto a se destacar em Filipenses 4 e 8, Paulo dá aqui um conselho tremendo aos filipenses sobre o que nós devemos fazer com os nossos pensamentos. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Filipenses 4 e 8, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, excelentes e digno de louvor, ocupai os vossos pensamentos. Irmãos, trazendo para a nossa vida diária, esse versículo, ele traz aqui uma profundidade tremenda, irmãos, para uma qualidade de vida espiritualmente falando. Então, a vida plena na presença de Deus, ou já usufruir do reino de Deus, os conselhos estão na palavra de Deus, né? Então, o crente, ele está, como falamos no início, ele é ele está em processo, cada dia melhora mais, e precisamos buscar isso. Se o crente acomodar, está errado, nós não podemos se acomodar, né? Eu melhorei já 20%, vamos supor. Amanhã eu vou melhorar mais 5%. E vai assim, irmãos, é assim que nós vamos ter resultados. Por quê? Tudo tem consequência. Então, independente dos erros que praticamos hoje, Jesus pode perdoar? Pode. Mas existem consequências que vai dificultar você alcançar uma vida plena como cidadão dos céus ainda na terra, nessa caminhada, nesse dia a dia. Então, nós vemos esse versículo que o apóstolo Paulo está tentando dizer-nos: olha, não ocupe a sua mente aonde há mentiras. É isso que ele quer dizer. Tudo que é verdadeiro, ligue. Invista tempo. Hoje nós somos bombardeados pela tecnologia. E aqui, irmãos, não é uma doutrina, é uma palavra para nós refletirmos. O quanto de tempo nós estamos dedicando a algo. Porque nós temos uma escolha, né? Seja na televisão, na internet, computador ou celular. Muitas das vezes nós investimos tempos em mentiras. Sendo que neste mesmo aparelho ou ambiente que às vezes podemos estar presente, nós podíamos estar vendo verdades. Então, o apóstolo Paulo, ele está literalmente dizendo: ó, tudo que é verdadeiro, aplique tempo. Ou ele está dizendo assim: ó, não perca tempo no que é mentira.
aquilo que exalta as coisas do mundo, aquilo que exalta as obras de Satanás, muitas das vezes, né? Programas televisivos, internet, que estão enaltecendo as coisas do mundo, né? Então são conselhos para que nós possamos ter esta visão da mente de Cristo. Eu até posso refletir juntamente com os irmãos no seguinte: aquilo que às vezes estamos vendo ou participando, nós podíamos fazer uma pergunta para nós: será que se Jesus estivesse aqui, fosse o meu amigo, ele estaria aqui, ele estaria vendo? É uma forma de nós calcular o ambiente, podemos dizer, né? Fazer uma medição. Será que eu estou, como cidadão dos céus, eu estou investindo o meu tempo em algo que vai me produzir vida com abundância, alegria, paz, né? Daí ele segue dizendo: tudo que é nobre, tudo que é de valor, é valoroso, né? Tudo que enriquece, né? Cada ato, cada participação, isso soma, isso vai glorificar ao nosso Deus, porque os nossos atos, ele pode tanto glorificar a Deus, como cidadão dos céus, como pode trazer às vezes uma má visão do reino dos céus pelos nossos atos, né? Tudo que é correto. E aqui entra muitas coisas na nossa vida diária, o que é correto, o que é incorreto. E nós, como cidadão dos céus, precisamos avaliar essas coisas, dedicar o nosso tempo, as nossas atitudes. Será que é correto? Será que o Senhor se agrada disso ou não? Então é mais ou menos por aí que nós vamos medindo se a nossa mente está alinhada com a mente de Cristo. Tudo que é puro, sem malícia, pureza, limpo, né? A Bíblia fala que bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Então tudo que passa diante dos nossos olhos, o nosso coração com as imagens, é fácil nós examinarmos o nosso coração e saber se há pureza no nosso dia a dia, na nossa vivência. E essas coisas, irmãos, ela depende de nós. Ela depende de nós. Essa é uma liberdade, que podemos dizer, que Deus deu a cada um de escolha. Tem uma mensagem de um pastor que ele diz que nós não podemos impedir que um passarinho voe por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Então, são situações que às vezes nós passamos que não tem como impedir, mas alimentar aquele pensamento vindo depois de atitudes, nós podemos. Então aí que entra a mente de Cristo, o discernimento, procurar estar no temor do Senhor, agradando a Ele com as nossas atitudes diárias. Tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, de boa fama, tudo que eu posso contar no meio de amigos, de familiares, sem ter nenhum receio, porque não tem mal nenhum, é de boa fama, né? Excelentes e dignos de louvor, tudo que é louvável, né? Nisso ocupai a sua mente, o seu pensamento. Então nós vivemos dias tão difíceis na questão de guerra espiritual tremenda. E muitas das vezes nós deixamos de ter o marco das coisas de Deus, os valores divinos,
Porque somos tão bombardeados e ficamos às vezes até em dúvida em muitas questões que hoje a sociedade quer empurrar, quer cobrir, que vai totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. E quem é o marco para estabelecer princípios divinos na terra? É os cidadãos dos céus, irmãos. É os cidadãos dos céus. Eu tenho um versículo, até nem está no esboço, mas eu senti no meu coração de ler com os irmãos em Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo. É muito conhecido esse versículo. Não vos conformeis com este mundo. Irmão, só um aviso bem rapidinho. Se veio algum irmão por pré-encontro, está tendo uma reunião na sala ao lado. Tá. E já está? Ah, tá. Tem algum irmão que veio para encontro, tem uma irmã lá no fundo que pode conduzir a sala ao lado ali, tá bom? Esse versículo ele traz um esclarecimento a respeito da mente, do que nós pensamos, do que nós cremos. É tudo na mente, irmãos. As atitudes, é tudo na mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação, irmãos, é nossa. Nós buscamos em Deus o que Ele tem o prazer de nos orientar, mas essa transformação, ela é uma atitude voluntária, é livre-arbítrio. Eu preciso querer mudar, eu preciso querer transformar a minha mente, de como eu compreendo. Eu leio na palavra de Deus, a orientação de Deus para a minha vida, qual é o seu propósito, a sua vontade, como eu devo me comportar para ter a mente de Cristo e ser um cidadão dos céus, mas eu preciso transformar a minha mente pela renovação da nossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é proveis? Para que nós entendamos a vontade de Deus e possamos nós nos colocar com a mente de Cristo para agradá-lo. Qual é a perfeita, boa vontade de Deus? E a vontade de Deus sempre é perfeita. Aleluia! Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós, nessa guerra espiritual, que a Bíblia diz que nós temos uma guerra interna, o nosso espírito contra a nossa natureza carnal. E essa guerra é nossa. Deus ajuda, o Espírito Santo nos instrui, nos ilumina, mas essa guerra é nossa, porque ela está literalmente alinhada com o livre-arbítrio. Aquilo que eu decido, né? Deus nunca vai entrar na sua mente e mudar o seu pensamento, por exemplo. Ele pode trabalhar circunstâncias para que você entenda o projeto dele, mas Deus, respeitando, são princípios de Deus, o livre-arbítrio é princípios de Deus. Ele não vai entrar na nossa mente e apagar, como um computador, né, que a gente apaga um programa e grava outro. Deus não age assim. Por isso que há muita maldade no mundo, porque o princípio de Deus é o livre-arbítrio. Só vai ser cidadão dos céus aqueles que aceitam e querem.
Então o mundo, a humanidade que vai para o inferno e vai ser condenada eternamente, não é literalmente pelo pecado que fazem, que praticam. É por não querer aceitar o nosso Senhor. É porque não aceitam Cristo como justiça de Deus. E aí a consequência, aquele que não tem esta dívida de pecado paga, acaba tendo a consequência única, é perdição. Então, quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos caminhar nessa direção cada dia mais, né? Vamos já ao segundo slide. Amplie o seu temor ao Senhor. 1 Coríntios 2:3. Irmãos, é tão tremenda a palavra de Deus que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma pessoa que ela é temente a Deus é uma pessoa que inicialmente tem tudo para ser sábia na presença de Deus. Porque o primeiro índice de que a pessoa é sábia é uma pessoa que teme a Deus, né? Pode passar o segundo slide. Já tá. Foi em fraqueza, temor, né, que estive entre vós, né? Isso significa que o apóstolo Paulo, mesmo fraco, ele esteve sempre em temor no ministério do Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem que deu um exemplo tremendo para toda a igreja hoje, e a maioria dos livros que hoje nós estudamos foram escritos por ele. Ele vivenciou o início da igreja. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então não há como nós obedecermos a Cristo se nós não tivermos o temor ao Senhor. E o temor, ele não é medo, é diferente. Medo é aquela pessoa que obedece porque tem medo de ir para o inferno. Eu tenho medo, então eu vou obedecer. O temor é diferente. E é o temor que é importante. O temor é aquela pessoa que obedece a Deus porque ele quer agradar ao seu Senhor. Ele é diferente. É uma obediência para agradá-lo, não é para medo de ser punido. Então isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Pode passar ao outro slide, é o 5, né? Revele o poder de Deus por meio das suas palavras. O grupo de louvor pode se aproximar, né? O tempo passa muito rápido, irmãos, e a palavra aqui, se fosse o esboço aqui, é muita coisa, né? Então, revele o poder de Deus por meio das suas palavras. Irmãos, cidadão dos céus precisa ter na sua mente o conhecimento de que Deus te ama, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Ele salva, transforma, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia! Então, revelar o poder de Deus por meio das suas palavras, nós precisamos entender que, como cidadão dos céus, nós precisamos testificar o poder de Deus. E muitas das vezes, nós, sem esta visão, sem essa mente de Cristo plena em nossa vida,
nós colocamos Deus no diminutivo. Em muitas circunstâncias nós colocamos, mas isso Deus não pode fazer. Isso Deus não vai agir, Ele não vai se importar comigo sobre essa dificuldade. E quando nós temos essa consciência viva em nosso coração, nós vamos revelar o poder de Deus a essa humanidade com a autoridade divina, irmãos. Então, a autoridade divina, nós como cidadãos dos céus, precisamos, enquanto aqui estamos, testificar ao mundo que Deus é poderoso. Aleluia! Que Deus é maravilhoso. O salmista escreve a maioria dos seus salmos dizendo ao povo: olha, não esqueçam de nenhum dos seus benefícios. Louvai-o, engrandecei-o, contai com Ele. Então nós precisamos viver uma vida avivada na presença de Deus. Porque muitas vezes nos colocamos como coitadinhos. E a igreja de Deus, a igreja do Senhor, é uma igreja poderosa e você faz parte dela. Você tem a mesma condição de orar, repreender uma enfermidade, expulsar um demônio, quanto um pastor. O pastor, ele é consagrado, escolhido por Deus para cuidar do povo, do seu rebanho, dirigir, instruir a sua igreja. Mas a autoridade divina ficou a todos que buscarem. Então, que cada um de nós possamos exercer essa função de cidadão dos céus, cheio de autoridade divina, porque é nós que proclamamos ao mundo o poder de Deus. E se nós demonstrarmos como que o nosso Deus é um Deus qualquer, ninguém quer um Deus meia boca, irmãos. Se a pessoa vai decidir por Deus, ele tem que decidir por Deus verdadeiro, único, poderoso, maravilhoso, que está cuidando do seu povo e tem hora marcada para vir buscar a sua igreja. Aleluia! E todos aqueles que se rendem ao Senhor têm garantia de vida eterna. Não é dúvida, não. É garantia de vida eterna. A igreja do Senhor caminha, não à toa. Nós temos direção, nós temos chegada, nós temos morada no céu. Nós estaremos com Ele, nós viveremos com Ele. Aleluia! E todos aqueles que se rendem a Cristo possa ter essa viva esperança de estar com Ele, de viver com Ele, de governar com Ele. É isso a garantia que o sangue de Cristo nos deu, que um dia Ele viria, buscaria a sua igreja, para cearmos com Ele na boda do Cordeiro, e a partir daí, governar o mundo com autoridade divina. Aleluia! E é isso, irmãos, que nós precisamos ter em nossa mente, em nossa vida, reavivada na presença do Senhor. Aleluia! E eu quero aqui aproveitar, se há alguém e que não tem essa certeza de estar com Deus, de que você é um cidadão do céu e quer receber uma oração, chega aqui à frente. Nós vamos estar orando para que a sua fé seja reavivada hoje, para que a certeza de salvação seja hoje. Não espere para amanhã. A salvação tu precisa ter certeza hoje. A vida eterna precisa ser garantida hoje. Há alguém que precisa? Pode se achegar, ou aí no teu lugar mesmo. Pode curvar a sua cabeça e fazer uma aliança com Deus. Jesus pode renovar a sua vida. E você pode sentir o calor do Espírito Santo no seu coração, tirando todo o mal, trazendo a esperança, reavivando a sua alma, para você viver uma vida plena, que esse é o propósito de Deus. Viver vida plena, aleluia, em meio ao mundo tribuloso, mas em paz no seu coração, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai,
Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, a tua bondade, a tua palavra. Meu Deus maravilhoso, que a tua palavra ache as guaridas nos corações. Reaviva a esperança, a fé, Senhor, o temor, a confiança na tua igreja, para que possamos caminhar cada dia com mais firmeza na tua presença, crendo, Senhor, que um dia estaremos juntamente contigo e viveremos eternamente com o Senhor. Jesus, vem abençoar grandemente a cada um, segundo a tua graça, Senhor, segundo a tua misericórdia, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus.